nosso convidado de hoje é uma história fantástica, inclusive de teatro, porque, bom, ele é muito conhecido no Brasil e no mundo. Ele é internacional, chiquérrimo, mas nascido aqui, amazonense. Da Nata, você vai adorar conhecer a história, uma história bacana de teatro, de amor, de gente super legal. Eu tive uma época, em 70, que eu vinha de férias aqui, e eu dei uma entrada nesse lugar. Você vai já saber o que é que eu estou falando. E eu me senti assim, nossa, eu adorei entrar ali, porque você sentia aquela energia do ator, das pessoas fazendo, interpretando um texto inteligente, irônico, gostoso, bacana, como só ele sabe escrever. Bom, ele é um escritor famosérrimo, conhecidíssimo, além de ser uma pessoa divertidíssima. Nunca vi o Márcio Souza de mau humor. Tudo bem, Márcio Souza? Tudo ótimo, Norminha. Muito bom estar aqui no teu programa. É ótimo estar contigo. Eu nunca te vi de mau humor, Márcio. É mesmo? Nunca. Só te vejo rindo e contando coisas super legais, engraçadas. Não, a vida já é complicada demais para a gente amargar ela. Eu também acho, né? A gente tem que tirar. Vamos passar por aqui numa boa, né? Numa ótima. Numa ótima. Márcio, tu sempre foste assim, uma pessoa que cutuca as coisas. E eu não estava em Manaus nessa época, né? Morei no Rio muitos anos. Mas eu ouvia falar nesse grupo de teatro do TESC, o grupo de teatro do TESC. Uma vez tu levaste Folias do Látex para o Rio de Janeiro, eu fui assistir. Uhum. Era um espetáculo aquilo, né? Tinha a força da Amazônia pungente, uma coisa impressionante. Porque quem sai daqui, vai morar fora, que gosta daqui, fica morrendo de saudade, né? E era muito legal esse contato. E uma vez eu estive aqui, em 70, e entrei ali, o Sesc, uma caixinha que ainda existe até hoje, um teatrinho pequenininho, mas dali saíram grandes peças, grandes espetáculos. Bom, eu não sabia, mas quem começou o grupo do TESC foi o Nielson Menão. Me conta um pouco dessa época. Na verdade, os fundadores, o grande mentor é o poeta Aldísio Filgueiras. O nosso poeta que é o nosso grande poeta, que continua no grupo. É o único que está desde o começo até hoje. E começou onde? Na década de 60? Foi em 68, o Nielson, que era um rapaz de São Paulo, tinha acabado de concluir o curso de artes cênicas lá, e veio aventurando pelo Brasil, chegou aqui de mochila, como era comum naquele... E ainda hoje os jovens perambulam, encontrar. E ficou amigo do Aldísio. E o Aldísio queria organizar alguma coisa de teatro e ele se propôs dar um curso. Então o Aldísio tinha amizades lá no Sesc e, conversando, eles decidiram criar um curso rápido de artes cênicas. Este curso fez tanto sucesso, fez tão bem ao Sesc, às pessoas que frequentaram, que o Sesc decidiu transformar o curso num grupo permanente. Isso legal. Em 68. Quer dizer que o grupo saiu de um curso? Saiu de um curso. Todos os atores? Todos da primeira fase. Eu sei, da primeira fase. Saíram todos desse curso dado pelo Nielson, e o Sesc Amazonas inova na estrutura do Sesc Nacional, porque até então o Sesc não tinha grupo de teatro, não tinha um programa assim claro. No Brasil? No Brasil todo. Que legal. Então ele cria o Teatro Experimental do Sesc e cria um cargo dentro da estrutura do Sesc, que foi ocupado pelo Nielson, que coordenava, que fazia a junção do grupo de teatro que era voluntário, de amadores, com a estrutura do Sesc. Porque o Sesc é uma entidade dos empresários, do comércio, Isso. Ele tem planejamento, ele exige uma série de coisas, não pode ser aleatório, o que você vai fazer no ano que vem tem que ser planejado com antecedência de um ano. Isso ele deu uma certa disciplina para o grupo desde o começo. E tu não moravas aqui nessa época? Não, eu estava em São Paulo, morava em São Paulo. Na época eu vinha aqui nas férias, como eu era amigo do Aldísio, somos amigos, eu nem sei, em várias encarnações nós somos amigos, né? Provavelmente. Então o Aldísio me levava lá, e também tinha o Ednei, que era admirador, embora ele não fosse... Ednei Zancotti. Ednei Zancotti. Eu fiz um espetáculo do Ednei lá no Rio, com a Zezé Polessa dirigindo.
O Carapanã A Atômico. Vingança do Carapanã Atômico. Exatamente, nós fizemos. Então, o Ednei ia lá, porque nessa época o Ednei era do grupo da universidade, do Teatro Universitário do Amazonas, o TUA. Ele fazia parte, não era do TESC. Mas ele admirava o pessoal do TESC, gostava muito do Nielson. O Nielson trabalhou aqui de 68 a 72, quando ele, de certo modo, tentou abrir mais horizonte, retornar a São Paulo, tinha propostas, e ele acabou indo embora de Manaus. Antes dele sair, ele convidou o Stanley Wybe, que era ator. Onde está o Stanley? O Stanley, ele foi um dos técnicos importantes, diretores da Suframa, saiu daqui. O Stanley é engenheiro, né? Além de ator. Ele saiu daqui e foi trabalhar no Ministério da Cultura. Olha só. E ele trabalhou até 4 anos atrás, quando se aposentou. E hoje ele tem uma empresa muito bem sucedida de assessoria cultural. Que legal. Ele, por exemplo, dá assessoria a cartões de crédito, a governos. Ele é um dos principais assessores do governo do Mato Grosso do Sul, do Amapá. Que legal. Ele mora onde? Ele mora no Rio de Janeiro. Além disso, ele é professor de Economia da Cultura na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Bacanérrimo. O Stanley é peça fundamental para o TESC até hoje, porque todos os projetos que são aprovados para o TESC é ele que prepara através da firma da empresa dele e toca para frente sem custos, porque é para o TESC. E ele, como membro do TESC, ele faz isso por amor. É, evidente. Entende? O Stanley, eu até convidei para vir fazer um projeto que nós temos, há 2 anos temos adiado, que é o Tartufo, do Molière. Eu fiz uma tradução do Tartufo e convidei o Stanley para vir fazer, mas isso é uma forma de tentá-lo vir aqui, mas é muito difícil. Né? Mas teatro é uma paixão. Ele ficou tentado. É impressionante. E o Stanley assumiu o cargo e ficou 1 ano, convidou o Ednei dirigiu o Marinheiro em 73. Se apresentavam aonde? No próprio Sesc? Lá no teatrinho mesmo. Legal. Esse teatro foi criado em 68. Por sinal, agora o Sesc vai construir um centro cultural ali, ele vai demolir aquele prédio lá, e ele vai construir um prédio de 4 andares lá, onde vai ter um cinema, uma biblioteca pública, uma galeria de arte e 2 teatros. Que bom. Eles vão reestruturar ali, mas eles vão restaurar o teatrinho como era em 68. Legal. Só que com toda a tecnologia atual. E nos 2 últimos andares vai ser construído um teatro, infelizmente para 400 lugares, pelo tamanho ali, mas um teatro... Não, mas maravilhoso, 400 lugares. Ninguém botar defeito, com tudo que tem de equipamento contemporâneo. Puxa, que bom, mano. E vão funcionar salas de ensaio para dança. Ali vai ter uma sala de dança realmente que o bailarino pode fazer uma pose, levantar a sua parte dela, não vai bater com a cabeça no teto. Eu sei, vai ter... a área para artes plásticas, com encanamentos especiais para fazer todo tipo de uso de tinta reciclada, não poluir o ambiente. Bacana, é um grande projeto, foi aprovado, esse projeto está aprovado já há um certo tempo, um custo alto, eles já estão começando as licitações, mas o TESC sempre funcionou ali. Embora hoje a gente praticamente não faça mais espetáculo, porque o grupo cresceu muito. O elenco já não cabe naquele palcozinho de 6 metros. É verdade. Por isso que nós ocupamos o palco maior que chama Teatro José Lindoso, que aí já tem um palco do tamanho do Teatro Amazonas, tem lá 16 metros por 20 de fundo, e já dá para se encenar. Eu sou louca para te perguntar uma coisa. Ixi, faz tempo que eu quero saber. Tu és mais escritor ou tu és mais do teatro? Porque tu és apaixonado por teatro. Não, eu sou as 2 coisas, porque são complementares. E me ajuda muito a literatura, e a literatura me ajuda muito o teatro. Porque a literatura é uma atividade solitária. É muito Não tem conversa, é eu com papel em branco, e mais ninguém. Ninguém pode me ajudar. Quantos livros tu já escreveste, Márcio? Eu estou agora com a História da Amazônia, que sai esta semana da Gráfica. Ai, que bom. Eu completo 28 títulos.
Ele roda o mundo? Teus livros rodam Sim, o mundo? eu estou publicado em acho que uns 40 países, 25 línguas, algumas estranhas, como farsi, chinês, japonês, búlgaro. Ai, que legal. Então circula assim. Essa está saindo agora, aí, bom, a gente vai E tu trabalhar. só escreve sobre a Amazônia? Não. Ou tu fazes ficção, amor, Eventualmente, romance? não. Os romances têm, por exemplo, a Condolência passa no Rio de Janeiro e em Paris. Não tem nenhuma cena aqui na Amazônia. Mas tu és, assim, como Não, todo eu que bom eu sou amazonense. apaixonado aqui, a minha vivência aqui, não posso Todo fugir bom disso. amazonense é Não é? impressionante, né? Temos histórias maravilhosas aqui para contar. Por que conta que eu vou? uma, Não é? Márcio, me conta uma, eu adoro. Ele tem histórias incríveis, conta uma. Não, você vê Pequenininha. esse projeto que eu estou agora envolvido na área de literatura, né? A edição de 4 volumes sobre um período obscuro do passado, do nosso passado, que é o século XIX. Quando a gente olha o século XIX, dá a impressão que é o ciclo da borracha. Não é, o ciclo da borracha é do século XX. Né? Verdadeiramente, a riqueza vem no século XX, de 1900 a 1918. É. O século XIX, especialmente a primeira metade, é um mistério. Por quê? Porque foi o período terrível em que isso aqui deixou de ser o Grão-Pará e se transformou na Amazônia, em que deixou de ser um projeto de país e se tornou uma frente econômica. Nós perdemos uma guerra e perdemos a memória quando perdemos essa guerra. Isso aqui não era Brasil. Não? Não. Até 1823 isso aqui não era Brasil. Era Mas uma isso é outra, comprovado? sim, é outra colônia portuguesa que se chamava Grão-Pará. O governo centrado em Belém, que foi construído para ser capital de uma colônia, né? E aqui os portugueses tinham 2 colônias, uma que chamava Vice-Reino do Brasil, com capital inicialmente em Salvador e depois no Rio de Janeiro, e outra no norte. E isso não foi uma escolha política, foi técnica, porque a navegação, na época de vela, tinha dificuldade de dobrar o Cabo Branco. Então, eles criaram uma colônia ao norte, que tinha uma rápida ligação com Lisboa. Em 30 dias se chegava em Lisboa e voltava. E outra administração ao sul, porque para chegar ao sul de Lisboa tinha que praticamente ir à costa da África e voltar, como Cabral fez. Certo. Não é? Então, se criaram esses 2 países. E se desenvolveram diferentes. E claro que aí não ia dar certo, porque aqui se desenvolveu uma sociedade mais avançada do ponto de vista econômico, que não dependia de mão de obra escrava. Tanto que há pouco dia nós comemoramos mais um aniversário da libertação dos escravos aqui no Amazonas, que foi 4 anos antes da Princesa Isabel. No dia 10 de julho, o Amazonas libertou seus escravos antes de todo mundo. É verdade. Não é? Então aqui desenvolveu uma sociedade mais moderna. Aqui tinha pequenas propriedades, fazendas com pequenos proprietários. Você via o dono da fazenda, o fazendeiro, trabalhando lado a lado com os trabalhadores, que eram livres. Você tinha indústria, você tinha... Então, você tem que contar essa história, né? Tem, tem que contar mesmo. Mas, olha, peraí, não sai daí, porque a gente também vai fazer uma viagem linda num filme do TESC, do quando o Márcio chegou aqui e entrou para o TESC. Né? A gente vai conhecer um pouquinho dessa história, não sai daí não. Márcio, tem muita coisa do TESC da época. Tu chegaste quando mesmo a tomar conta do TESC? Eu entrei em 73. 73. Para dirigir o espetáculo Espinhos do Coração. Nem era uma peça, era um show de música com o grupo Agente, o Aldísio, e poesias, com o elenco do TESC. Mesclava. Isso era apresentado à meia-noite. Olha que legal. Na Barra, muito público, era um grande sucesso. Aliás, antes do Juricaba, o maior sucesso foi Espinhos do Coração. A primeira peça tua foi a Juricaba? A Juricaba, logo em 74. Em depois... 73, o Espinhos entrou e depois ainda fizemos um Espinhos do Coração número 2, de tão sucesso que fez. Olha que espetáculo. Olha, nós temos um filme aqui, que ele é que sabe qual é, a gente vai passar,
E aí a gente vai conhecer de pertinho essa história toda. Vamos lá, solta o filme. Vamos ver, Marcos. No país da cobra grande, a devastação, o desequilíbrio ecológico, o massacre e a importação de consciência enlatada. Viagem antiturística, o contato com o Brasil Crem Acarori, tribos em extinção. O cinema Super 8 informará. Contrabando indígena apreendido na Zona Franca, capital da floresta de consumo. Pulmão verde poluído de turistas, fotógrafos, contrabandistas, espiões, traficantes de Guaraná e carapanãs de picadura venenosa. A viagem dura 5 dias rio abaixo. O progresso caminha com minicassetes, walkie-talkies, vibradores elétricos. Congresso Internacional de Bárbaros, invasores, descolonizadores, cineastas amarelos. Uma equipe de jingo. Um grupo de teatro penetrando a selva cultural. E a câmera vomitando em porta errada. Subindo o Rio Negro, o motor importado é o único meio de transporte na região, que poderá importar mais ainda pela Transamazônica. Essa é a reportagem que está sendo feita pelos japoneses. A atriz Lilian Filgueiras é americana, nascida em Hollywood, mas o grupo teatral don't speak English. E a viagem prossegue rumo a Anori, cidade ribeirinha, a 2 dias de Manaus. Enquanto isso, o ex-vigilante rodoviário comanda uma equipe de jingo. Cinema Boca do Lixo de São Paulo, uma preferência nacional. Um barco alugado para filmar 5 segundos de publicidade. O dinheiro sai do bolso dos fumantes. Who am I? What's my name? Where I'm from? How I came? Doesn't matter, dear. Rubens Elliott é que aguenta as broncas. É assistente de câmera. A fotografia é do Carcaça, realizador de muitos filmes de cangaço. O cara que dirige não está de fogo. É o Galileu Garcia, que fez um filme chamado O Cara de Fogo. João Caligaro é que está numa boa. Se acomodou no jingo, aquele homem da agência, fez o Pornógrafo em 71, filme Bom Pacas, com Estênio Garcia, a história de Miquel Metralha, Gangster Paulista, Eminência Parda, Cafajeste Poético, exatamente o que o colega Calegari quer ser, mas não consegue. Um babaca.
Educativa de Manaus, Grupo Teatral de Márcio Souza. Um trabalho sério, baseado em motivos da região. Antifolclore, uma chanchada indígena, acompanhada de música pop, Dessana. A deglutição de uma cultura importada, redução local em termos de cantata teatral amazônica, nem tanto aos índios e nem tanto ao rock and roll. Os caboclos não entendem nada disso, mas gostam. O Teatro Amazonas é um museu no meio da selva. Um delírio dos coronéis da borracha. A velha borracha dos coronéis em delírio. Macumba para turista. O teatro foi reformado em 74, mas só agora se dignou em abrir suas portas a um grupo nativo e ativo para encenar uma peça da terra. O grupo teatral está chegando ao povoado. Os barcos são construídos pelos nativos, mas o motor é alienígena. E você queria que fosse indígena? Eles nunca viram uma peça ao vivo. E a molecada deu um show de recepção, tocando instrumentos de madeira, imitando guitarra elétrica. Alegria de quem descobre. Uma volta ao palco Brasil. Márcio Souza foi um dos mentores do cinema Boca do Lixo em São Paulo. Agora voltou para sua terra natal, redescobriu seu lugar, sua função no país dos insetos. Está desenvolvendo um trabalho radical e é contra as relações paternalistas entre o Estado e a cultura. É preciso ver com olhos livres, diz o rapaz, um antropófago. Que ano você está? Curso supletivo. Curso supletivo? É. Você está aqui na escola? De querer o que não tem. Mas não há aquele sério na vida do homem. Não vejo encontrar por aqui esse cor de canelas. Que falta você deve estar fazendo lá no mundo dos vivos? Maior cachaceiro do Vale do Rio Negro. Que compra cadáver. Meu caro, eu vou morrer. É que estou noivo. E desde quando a maloca dos mortos é lugar de se noivar? O pai da noite é tudo. Teve que carregar a multa na mala. Realmente o lugar é tranquilo. O silêncio leva à meditação. Mas amar aqui me parece um pouco... Mil novecentos e 75. Não parecia que a gente estava inventando o mundo nessa época? Foi um ano, assim, bem
especial, né? Porque nós viajamos por toda a parte do Rio Solimões, fizemos em vários municípios. Deve ter sido fantástico. Passamos um semestre, foi todo mundo reprovado na escola. Mas também aprenderam o que nunca iriam aprender em escola foi nenhuma. Foi fantástico, nós fizemos 16 municípios. Algumas vezes viajando tipo 50 horas. Muitas vezes em barcos ótimos. Quem nos apoiou foi a Confederação Nacional da Agricultura, a CONTAG, dos Trabalhadores da Agricultura. A CONTAG que nos servia barcos, nos cedia. Na época, a Prefeitura de Manaus tinha barcos que nos cederam. E outras vezes em barcos de linha. E como é que o público recebia? Era fantástico, porque nós levamos 2 espetáculos. O Terrível Ciumento, do Martins Pena, logo no início. E tivemos algumas coisas curiosas. Por exemplo, em Santa Isabel, o público assistia a comédia do Martins Pena como se fosse uma tragédia do Racine, em silêncio, estarrecida, e não achava graça de nada. Não? E aí nós fomos descobrir que era uma plateia de índios, que tinham português como segunda língua, então tinham dificuldade. Comédia você tem que ter digamos, estar mergulhado na cultura, né, da comédia. Eles não entendiam nada. Depois, quando nós levamos o Sapo Taroubequê, aí a plateia já tinha um contato mais, entendia melhor. Inclusive, na cidade, o público percorria as ruas convidando o povo a armar o cenário com a gente. E explicava, olha, o cenário é a selva. Então, eles saíam, cortavam galhos, e eles decoravam junto com o elenco. A cena do documentário que tem aquela... É uma quadra de esportes, e ali você vê que está toda cheia de folhas, que foi o povo que foi trazendo e a gente amarrando, e enquanto a gente colocava os refletores, equipamento de som para amplificação das músicas, tudo, tinha colaboração. E claro que a plateia vinha o avô, a avó, o pai, a mãe, as crianças todas, o cachorro, o papagaio, todo mundo assistia e participava, né? Era uma reação... E teve gente que quis voltar com vocês no grupo? Algumas vezes. Tá? Queria participar do grupo, é claro que nós não podíamos fazer isso. Esse grupo do TESC sempre foi financiado pelo SESC? Sempre pelo SESC. É uma atividade do SESC, né? Você sabe que, como eu disse, o SESC inovou criando, e já naquele período, no começo dos anos 70, o Departamento Nacional pediu que o SESC Amazonas fizesse o projeto, mostrasse como é que funcionava. Então, isso foi fornecido o modelo para o Departamento Nacional do SESC, que divulgou em todos os estados. Estado repetiu, que é São Paulo. Até hoje. Até hoje, com o Antunes, que é o mesmo esquema do SESC, daqui do Amazonas. O TESC antecipa o grupo do Antunes. Fantástico. Foi o modelo usado para o SESC São Paulo organizar o projeto do Centro de Pesquisas Teatrais. Aí depois, tu ficaste no TESC quantos anos? Eu fiquei de 73 a 79. Nunca quiseste subir no palco como ator? Ou eu subiste subi no palco? uma vez. Foi? Nós levamos as Folhas do Látex para uma amostra no Nordeste, em Salvador, uma amostra nacional, e o Zé Correia, que era ator do TESC, né? Zezinho Correia. Zezinho trabalhava, o patrão não autorizou. Assim, em cima da hora, uns 3 dias antes, e o único que sabia o papel era eu, eu tinha escrito e era o diretor da peça. E ele fazia o inglês. Além de eu fazer a substituição em cima da hora, o papel ainda exigia que cantasse e dançasse. E aí? Não fui apedrejado, não recebi tomates. Aí desististe de ser ator? Não, o meu trabalho é bacana também, mas o meu trabalho, ser ator tem um grande problema para mim. O ator não vê a peça. É verdade. Eu adoro ver a peça. Como diretor, eu posso estar no bastidor, no camarim, e ao mesmo tempo estou na plateia, porque eu tenho que estar na plateia para acompanhar e anotar as coisas que vão acontecendo para ajustar, se tiver que fazer alguma coisa. De onde surgiu essa tua paixão pelo teatro?
Do cinema. Eu sempre adorei cinema também, adoro cinema, tenho uma filmoteca enorme na minha casa, continuo sendo cinéfilo, e queria fazer cinema. Cheguei a fazer A Selva. Não é? Mas aí eu percebi que o cinema, ele, para realmente funcionar, ele tem que ter recursos. Muitos. Recursos financeiros e recursos técnicos. É verdade. Quando eu fiz cinema aqui no Brasil, nós não conseguiríamos, não tinha condições de fazer uma fusão, por exemplo. Uma cena na outra, sem que provocasse, se fosse cor, um arco-íris, tal a má qualidade dos processos técnicos aqui. Isso me decepcionou muito. Tanto que eu passei a fazer teatro logo depois da estreia da Selva. Quando eu voltei, vim morar aqui em Manaus, a Selva estava circulando pelo mundo, e aí eu fui dirigir esse show e fiquei fascinado com o ator de teatro, que funciona diferente do ator de cinema. Não é? E a partir daí, realmente eu gosto do cinema como espectador e de escrever roteiro, mas não dirigir cinema. O cinema concentra em pouco tempo todas as tensões que o teatro espalha durante meses, às vezes anos. As tensões todas que acontecem também. Onde se reúne gente criativa, tem tensão, tem, né, tem conflitos. E ainda bem que tem, porque faz parte da criação. Agora, tu moras aonde, Márcio? Manaus. Mas agora? Eu estou morando já moraste aqui... fora, no eu exterior? Morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro 20 anos, morei 8 anos em São Paulo, 20 anos no Rio de Janeiro. E morei em Berkeley, na Califórnia. Gostou? Muito. Eu dei aula 2 anos lá. Morei no Texas, também 6 meses. Legal. E fui muito para o exterior, assim, temporada de 15 dias, um mês. Né, quando eu, por exemplo, dei aula em Stanford, nos Estados Unidos. Fiquei um mês, fui professor um mês lá. Professor de quê? Literatura? Como escritor residente. Que eles têm esse tipo de... Eles se aproximam, os artistas, da vida acadêmica. Que bacana. Então, não é só escritor, ele tem o pintor residente, pode ser o artista plástico residente, tem o músico, compositor residente, tem o ator de teatro residente, que aí, no caso, ele atua com as escolas de teatro. Eu, por exemplo, atuava com o pessoal de língua portuguesa, estudante de letras, não é? E isso no caso de Stanford, porque em Berkeley eu fui professor mesmo. Em Berkeley eu fui professor assistente e dei 2 matérias. Eu dei o moderno romance brasileiro, em português, e um curso chamado Imagens da Amazônia, em inglês, que não era do curso regular, era um curso aberto do Departamento de Espanhol e Português, em que alunos de todos os outros cursos da universidade podiam se inscrever. Eu tinha, eram 35 alunos que vinham de vários lugares. Tinha gente que fazia cinema, tinha gente que fazia física, tinha gente que fazia antropologia. Eu tinha um aluno lá que ele conhecia a Amazônia de uma maneira fantástica, porque ele era filho de antropólogos, tinha vivido anos na selva amazônica equatoriana, conhecia tudo, sabia jaraqui, tudo da Amazônia. O que tu, vivendo esse tempo todo em Manaus e fora e tal... Posso perguntar? Posso? Um pouquinho? O que tu achas mais peculiar aqui, na Amazônia? Daqui a pouco ele responde. Manazinho, eu estou aqui com Márcio Souza, escritor, diretor de teatro, envolvido nas artes. E eu perguntei para ele o que ele acha de mais peculiar aqui em Manaus. Porque tu tens um olhar sobre a cidade que eu adoro. Olha, na verdade, a peculiaridade de Manaus é porque é a minha casa. É? E é muito bom você ter uma casa, um local para voltar sempre. É impressionante. O bom da viagem, de você morar, é ter aonde voltar. E aqui é a minha casa. Eu tenho, como toda casa, você tem uma relação de amor e ódio que é intensa, que é a que eu tenho com Manaus. Me irrita profundamente certas coisas aqui, mas, de outro lado, eu acho que nós temos um povo muito bom,
Fantástico. O povo- que te irrita, Márcio? Ainda te irrita? O quê? Me irrita muito terem reduzido a qualidade de vida da minha cidade aos padrões africanos que nós temos hoje aqui. Né? Não precisa falar mais nada, né, Manazinha? Não precisa falar mais nada. Não é Isso verdade? irrita. Isso me irrita muito. Nós não tínhamos essa cidade nessas condições. Não precisava ter sido reduzida a isso, né? É. Agora vai custar muito dinheiro para fazer Para isso. voltar a E se ser. não fizerem, nós É. não vamos ter uma Copa do Mundo aqui. Não vamos, Não é? não conseguimos. Porque não é possível, você não vai a uma Oferecer, cidade para né? ver essas condições. É, Não é? é. E o centro te irrita muito? O centro me deixa doente, na verdade. Doente, né? né? Eu também. Para mim, me deixa doente. Quando eu aqui. voltei para Manaus, e eu tenho 8 anos que eu estou morando aqui, eu fiquei hospedado na casa da minha mãe e eu resolvi visitar o Colégio Dom Bosco, onde eu tinha estudado. Então eu desci, fui pela... Foste numa reta. Fui direto e quando eu cheguei lá, não tinha mais a praça e tinha um troço infecto vendendo fruta, não sei o quê, umas barracas. Eu passei mal. A gente fica chocado. Aí eu tive que sentar num bar lá, tomar uma água, tal, até me refazer, porque eu realmente fiquei assim, foi um impacto. Depois eu fui compreendendo o que estava acontecendo, não posso aceitar isso. Quer dizer, Eduardo Ribeiro, toda a cidade tem a sua rua principal, sua avenida, sua Main Street. A nossa Main Street é Eduardo Ribeiro, não pode ser reduzida a isso. É isso. verdade. Eu sei que Manaus sempre foi feito por migrantes. Tecnicamente, não tem ninguém aqui. Né? Nós não somos daqui, todo mundo veio de algum lugar e nascemos aqui por acaso. Podíamos ter nascido em outra parte do mundo. Uma cidade migrante foi construída com o trabalho de gente que veio de outras partes. Maravilha, é a nossa história. Agora, não precisava ter esse desrespeito. Não é? Eu sei que Manaus sofreu uma explosão do ponto de vista populacional, não é explosão demográfica, porque nós não fabricamos essa gente que está aí. Não é? Veio de todas as partes. Agora, tem outros exemplos. Se fosse assim, Manhattan, por exemplo, em Nova York seria um horror. E eles souberam absorver, né, mecanismos que trouxeram essas pessoas de várias culturas a se adaptarem aos costumes dos Estados Unidos. Em uma geração eles já estavam integrados, o que não aconteceu aqui. A maioria das pessoas que vivem, que estão na rua, por exemplo, elas não sabem nada. Nada de nada. Elas não sabem quem foi Eduardo Ribeiro, elas só têm que sobreviver. É a única coisa que move. E aí elas são manipuladas pelos políticos, são empurradas para a contravenção e para a marginalidade, que é as coisas que ocorrem aqui. Mas porque nós somos daqui, nós temos o direito de ser críticos e exigir. Estou contigo e não abro. Estou contigo e não abro. Adorei essa tua visão toda aí. Porque é exatamente isso. Porque se a gente não amasse essa cidade, não voltaria para aqui. Não exatamente. Nem queria eu construir uma coisa Eu posso viver em qualquer melhor. parte do mundo, Lógico. Marminha, você sabe disso. Eu sou autor, meus direitos autorais vêm para onde eu estiver. Falar em direito autoral, qual é o livro que tu estás escrevendo no momento? Eu estou fazendo terminando essa tetralogia, eu estou com o último volume. Eu já publiquei 3 volumes, estou terminando o Derrota, que é o último volume. E esta semana está saindo da gráfica, pela editora Valer, uma história da Amazônia, que é uma história realmente da Amazônia. Não é a história do estado do Amazonas, é da Amazônia que fala português, da Amazônia que fala espanhol, que fala inglês, que fala holandês, que fala francês, a Amazônia dos povos indígenas, do período da pré-história até os dias atuais. É uma obra de mais de 400 páginas, ricamente ilustrada. Tu escreves todo dia, Márcio? Olha, escritor é que nem músico, tem que treinar todo dia, senão ele desafina. É a mesma coisa. E tu está escrevendo alguma coisa para teatro ou não? Eu tenho uma peça que eu fiz até leitura inédita, que chama Operação Macunaíma, que é uma história de um projeto de desenvolvimento sustentável numa aldeia indígena do Alto Rio Negro. Ótimo. É uma comédia, mas não está pronta ainda. Eu já fiz leituras lá com o grupo e estou trabalhando nesse texto. Tá. Vamos ver o filme? Vamos. Tem outro filme. Vamos lá. É do Tesc também.
Bom, este filme que nós estamos vendo aqui é um documentário que foi realizado pelo Maurício Polari. Maurício, já falecido, foi o chefe do setor de jornalismo esportivo da Rede Bandeirantes durante muitos anos. Foi ator do TESC. Aí nós estamos vendo o Maurício entrar com a sua esposa, aí é o Stanley. Olha o Stanley. Stanley Wybe. Stanley é uma figuraça. E a Ednelza Sado. Essa é Ednelza? Essa é a Ednelza. Ednelza, te corta, hein? Depois de ver essa imagem, tu te corta todinha. A Ednelza e a Deise Ângela. A Deise eu conheci. Que é professora em Roma atualmente. Ah, é? Eu conheci. Aí está o Aldísio comigo, conversando com a Ednelza e a... Tu eras a cara do Caetano Veloso, né? É impressionante. E aí tinha uma amiga nossa que fazia sonoplastia nesse espetáculo. Aí nós temos o Herbert Braga. Olha o Herbert, professor de francês da universidade. O professor Renan. Olha o Renan, menino. Aí novinho. o Stanley meditando. Lendo um texto. Aí eu estou mostrando o roteiro para a professora Celda, Vale da Costa. Olha a Celda, menino. É um dia de uma reunião. Ali está o Zé Fernandes. Aldísio, né? Barrote, né? Que atualmente mora em Salvador. Ele trabalha com turismo. Ai, que delícia ver esse povo. Aí estamos começando aí, um ensaio que é cenas para comemorar os 10 anos do grupo. Então tinha cenas do Calígula, de peças do Black Tie. Vocês se reuniam regularmente todos os dias no Sesc? Toda noite, até hoje, né? Os ensaios são diários. Atualmente, nessa época, nós ensaiávamos das 7 à meia-noite. Porque tinha transporte coletivo civilizado aqui. Agora atualmente não, nós temos que ensaiar das 7, no máximo até 10h30, senão os meninos dormem aqui no centro. Graças ao Alfredo Nascimento. Quem é esse segundo? É o Barrote, o José Fernandes. Ah, o Barrote, menino. Então nós temos, isso aí é uma cena do Calígula que eles estão ensaiando. Esse é o Kiko, que é dono de um restaurante lá na Cidade Nova. Nessa época ele era operário do Distrito Industrial. E aí nós temos o Maurício Polari, autor do filme, do Palco Verde. O Maurício já foi embora? O Maurício já faleceu, né? Olha, a Deise, me lembro muito bem. A Deise vem todo ano aqui e fica lá no grupo, né? Convivendo com os novos atores lá. Ela passa as férias aqui em Manaus. Ela disse que se algum dia ela resolver se mudar para algum lugar de novo, ela volta para Manaus. O pai dela mora aqui ainda, né? E a Luna, filha dela com Stanley, ficou em Roma. Nunca mais vai voltar. Estudou música em Roma. Hoje ela trabalha, faz música para teatro. Né? Na época que eu fumava. Tu fumaste, Márcio? Muito. Fumava, mesmo? Cheguei a fumar 2 maços por dia, né? Meu Deus do céu. Olha o Herbert. Isso aí, o Herbert. O Stanley. Então tinha alguém filmando. Aí quem está filmando é o Isaac Amorim, que era cinegrafista da TV Educativa. O filme foi realizado com cenas que a TV Educativa rodou para ilustrar as estreias, para noticiar as estreias do TESC. Esses planos aí foram rodados com uma câmera que a TV Educativa tinha na época. Isso não tinha tape, né? Nos anos 70. Então era chamada Auricon, que fazia som e imagem ao mesmo tempo, mas tinha que revelar, porque era película, né? Vocês tinham cenógrafos? Vocês tinham ou não? Tinham, o grupo fazia tudo? Não. O cenário que você está vendo aí no palco, durante o ensaio, é o cenário do Tem Piranha no Pirarucu, que foi desenhado pelo artista plástico Zico Priester, que é um arquiteto que também fez o cenário da resistiva ascensão do Boto Tucuxi. Olha aí. Esse aí é o escudo português da montagem do Ajuricaba. Essa é a montagem da estreia do Ajuricaba. Aí está o Moacir como o pajé. Aí tá, foi essa peça que fez o maior sucesso no Brasil inteiro? Essa que ganhou inteiro. do Brasil todo. A Denise Vasconcelos fazendo a Inhambu. Essa é uma apresentação especial no Teatro Amazonas. Não é no nosso teatrinho. Aí está o Herbert, comandante português. Ganhaste prêmios?
com essa peça? Eu ganhei um prêmio do Festival de Campina Grande, onde nós ganhamos 6 prêmios. E tivemos uma crítica, a Veja, por exemplo, publicou uma crítica excelente sobre esse... Acabou o filme? Né, sobre esse... Não, tem mais. Tem mais. Ainda é cenas do Ajuricaba, o confronto do Ajuricaba com o comandante português. Esses filmes não têm o diálogo, né? Ela é só a imagem mesmo. Sim, mas estava me contando da Veja e tal. A Veja fez uma crítica muito boa, né, sobre a peça, e foi a revelação nacional do grupo, né? E, ao mesmo tempo, o primeiro sucesso de público que o grupo teve. Porque até 73, 74, o TESC, na verdade, fazia suas peças e ficava 1, 2 semanas em cartaz, 2 fins de semana. Aqui fazia espetáculo para... As vítimas eram as namoradas, os pais, né, que vinham assistir os espetáculos. Depois da Ajuricaba, o grupo conquistou um público. Olha aí, essa cena é o quê? É a morte do Ajuricaba, e já o final da peça também, quando o Moacir, que fazia o carcereiro do Ajuricaba, ele resolve continuar a luta do Ajuricaba na cena final. A montagem tinha uma canoa gigantesca que ficava primeiro como um tronco de árvore, depois ela descia e era a canoa, onde o Ajuricaba se atirava, era atirado. Aí são cenas do Dessana que foram gravadas na TV Amazonas, para também um programa especial sobre o TESC, no ano da apresentação do Dessana. Quantos anos tem esse grupo? 40 anos completou ano passado. 40 anos, menino. Ano passado o TESC recebeu a homenagem do Congresso Nacional, né? Olha que espetáculo. Olha, ela era linda, né? A Lilian. A dona Lili era maravilhosa. Uns olhos espetaculares. Eu me lembro muito bem dela. Muito bonita. Olha que cena linda. Quem é? É a Lilian. É a Lilian? É a Lilian. Ela está aí fazendo a avó do mundo, né? No mito da... Olha que olhos lindos ela tinha. Foi casada com Aldísio? Foi casada, os filhos do Aldísio são com a Lília, né? Ah, é? O Aldísio tem 2 moças e um rapaz. Moram aqui? Não, vivem com a Lília lá no Espírito Santo. São figuras, a Joana ela é formada em Ciências Sociais, socióloga, está fazendo doutorado agora. A Carmen faz artes cênicas no Rio de Janeiro, na Universidade Federal. Olha a Lília, linda. Linda. E o Márcio, que é o filho, é antropólogo. Acabou de fazer o doutorado dele sobre pescadores do litoral lá do Espírito Santo. Ninguém vivia de teatro, aliás, é muito difícil até hoje, né, Márcio? Todos eles tinham outras profissões. Outras profissões. Era mais E quando vocês terminavam assim de montar, quanto tempo vocês levavam para montar um espetáculo? Olha, o Dessana ele levou 3 meses para montar, né? Porque tinha a parte de canto que o grupo teve que aprender, a Socorro Santiago é que fez o treinamento na época. Aí olha o Nonato Tavares, estreando no teatro, né? Não tem o Zezinho aí? Não o Zezinho aqui no Dessana ele não aparece, nessa cena ele não está, que foi gravado, mas ele vai aparecer logo a seguir, nas folias do látex. O Zezinho... O Zezinho fez 4 espetáculos lá no TESC. No TESC. No TESC. O Zezinho estava até o último espetáculo. Esse é o Mardônio Rocha. O Mardônio é piloto do avião do governo do estado do Amazonas, atualmente. Ah, é? Olha só. Olha, as cenas são lindas. São muito bonitas. Esse é da equipe da Rede Amazônica. Na época só tinha a TV Amazonas, aliás, né? A rede estava sendo criada. Isso foi no pequeno estúdio da Cachoeirinha. Muito bacana. A magia toda está na iluminação. Que parece que é vasto e infinito. Exatamente. Parece que está muito... É muito bem feito. Os técnicos eram muito bons da TV Amazonas. Essas são as gentilezas do Felipe Dal com o TESC, que é um grande admirador do TESC. Sempre apoiou o grupo com...
Olha o que que ele lindo. pode, põe anúncio de graça, você imagina o custo de segundo na TV, né? É muito caro. O Felipe sempre colabora. Mas tem que ter essa... É ótimo quando alguém se apaixona, né, por teatro, e tem Este aqui é o Stanley Wybe fazendo o Urubu Rei na montagem original do Taroubequê. Olha, fizeram muitas versões do O Taroubequê. Taroubequê é uma peça que está sempre em cartaz. Impressionante. Em algum lugar do Brasil. Impressionante, impressionante. Todo mundo faz. Olha, quem é? É o Custódio Rodrigues. Custódio, ele é funcionário do Museu Amazônico e ele é atualmente um dos maiores especialistas em restauro de artefatos e cerâmica pré-colombiana. É mesmo, olha só, né? Incrível a profissão, né? É. A mudança da vida das pessoas. E eram todos... Essa é a Conceição. Hoje ela é dentista em Israel. Ó. Essa tá ótima. Dentista em Israel. A Conceição, ela é judia, né? Ela fez a aliá dela, ou seja, ela voltou para Israel, para Eretz Israel. Então ela teve que trocar de nome. Agora ela chama Raquel. Raquel Chocron, que é o nome do marido dela. Chocron é um nome muito conhecido aqui, de família judia da América Latina. Aqui as folhas do látex, do palco do Teatro Glauci Rocha, no Rio de Janeiro. Esse que eu vi. Então aí você tem o Herbert, o Barrote, o Custódio de Índios, Maurício fazendo Laconda Mini, lá atrás o Ednei Azancotti fazendo a Dona Ernestina Rio Negro, a pianista. Eu vi esse espetáculo. Ali, ao vivo e a o Ednei. Um sucesso estrondoso no Rio de Janeiro. São Paulo também, Nossa, Brasil. Por onde a gente passou, vibrava com isso. Belo Horizonte, tudo. Assim, uma turnê nacional. Esse é o jogo de futebol que tem logo no começo da peça, que o Laconda Mini descreve, a bola que desafia a lei da gravidade. A montagem agora recente, já de 2007, nós pusemos os índios com a camisa da seleção brasileira. Olha. Na montagem de 2007. Mas quer dizer que vocês continuam se encontrando todas as noites? O trabalho é toda noite. Toda noite. Lá no Sesc? Lá no Sesc. E continua com apoio? Sim, o Sesc é uma atividade do Sesc. Mas tem outros apoiadores ou não? Ou fica só... Nós, como eu falei, o São Paulo adotou o modelo e criou coisas novas. Então, quando eu voltei a dirigir o Sesc, eu trouxe essas inovações de São Paulo, por exemplo, como o Sesc apoia a base, mas não é suficiente para manter as produções. Exato. Então, nós temos uma entidade cultural sem fins lucrativos. Nós temos grandes apoiadores, como a Bemol, a Fogás, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal. Poxa, que bacana. Que são apoiadores do trabalho do Sesc. Isso já é o grupo atual? Esse é o grupo, o Dessana também daquela época, né? Ao terrível instrumento que nós levamos do Martins Pena, né? Isso é Itacoatiara, aí é uma cena da mesma que aparece no documentário, né? No filme do as folhas do látex. Lindo, lindo. As folhas. Né? O teatro, ele tem uma coisa orgânica. Olha o Zé Correia. Aí Cadê o Zé? Volta aí um pouquinho. Aí a Ednelza, o Zé vai aparecer. Isso aí é o Tem Piranha no Pirarucu. Eu adoro os Aí já é o Jurupari, a Guerra do Sexo. Lindo. A Eliezer fazendo a matriarca, ela dava um show. Essa é a última peça da primeira fase, que é o Elogio da Preguiça. E aqui nós temos a Irresistível Ascensão do Boto Fukushima. E esses três? O Kiko, o Barrote, aqui é a Socorro, Andrade fazendo uma das bruxas da Irresistível Ascensão. Essa é a montagem de 73 da Paixão de Angelicava, já com o novo elenco, a garotada nova. Essa é a Ednelza. Essa é a Eliésia. Tá. A Eliésia é maravilhosa, né? Muito. Aí está o Daniel no Hamlet, com a Daniele Peinado fazendo
a Ofélia. E o grupo tem quantas pessoas hoje? Nós somos 25, entre Nossa. atores e técnicos. Está aí a Daniele. É. Aí está o Roger Barbosa fazendo Marx na Zona. Aqui é o elenco na abertura do Sábados Detonados. Aqui é a remontagem do Dessana Dessana. E aí termina. E tá aí. Fantástico, olha. Fantástico. E me diz uma e essa coisa dos Sábados Detonados, é o quê? Oh, É uma coisa do Sesc ou foi do grupo? É do grupo. Em 2004, eu fiz uma oficina. Começamos uma oficina de pesquisa sobre o que seria a comédia popular brasileira, como é que o ator, como é que ele pode ganhar a experiência de atores como como Costinha, como Certo. Oscarito, né? E eu fiz também uma oficina de texto para pequenas esquetes. E aí a turma, uma parte que tinha jeito para isso, passou a escrever. E coisas muito boas, tanto que está em livro já, né? Foi reunido em livro Sábados Detonados. E então se decidiu apresentar. E eu sugeri, vamos fazer, intercalado com música popular, à meia-noite, como o Grupo A Gente fazia. E maior sucesso. E foi o maior sucesso. E continua? Continua em cartaz. Desse semestre nós não fizemos, porque nós dedicamos, no planejamento desse ano, o primeiro semestre para a formação. Ok. Porque os atores não podem ficar parados no Não, tempo, você sabe não. disso. Então eu trouxe professores do Sul e de Pernambuco para voz. Eles fizeram curso de voz, de Ai, maquiagem que bom. para teatro, iluminação, que foi obrigatório para o pessoal do teste, mas foi aberto para todo mundo. Vieram de outros grupos, nós trouxemos, foi grátis, não pagou nada. Que massa. Né? Márcia, eu não posso, já acabou o programa. Olha, eu ficaria horas e horas e horas conversando com o Márcio, porque é uma vida inteira e cheia de coisas lindas para contar. Adorei. Tem alguma coisa para dizer aí para o povo? Não, só dizer que é isso mesmo, a arte se faz fazendo, né? É. E foi o que aconteceu com o TESC, e por isso mesmo é o único grupo do Norte que sobreviveu, né, Tá aí todo fazendo esse tempo. 40 anos. E hoje ele é uma referência não só nacional, mas internacional. Você não sabe o número de teses que já foram escritas sobre o TESC, Que bom. aqui e no exterior. Livros sobre a história do teatro mundial, que cita a experiência do TESC, estudos sobre cultura, a mescla da cultura ocidental com a cultura indígena, que dedica capítulos inteiros sobre a experiência do TESC, publicados nos Estados Unidos, na Europa, Valeu. teses na Alemanha, né? Esse é o Márcio Souza, escritor e homem de teatro. Obrigada, Márcio. Obrigado. Tchau, Brasil! Até a próxima!